Boa noite a todos aí que estão já se conectando conosco. Temos aí a Linda Underline LGS conectada. Maria das Graças também conectada aí conosco. Tudo bem, graças a Deus. Paz do Senhor. Aí, Jonathan, auxília Jonathan, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Enquanto o pessoal vai se conectando conosco, a gente vai saudando, certo? Amém. Bom, Temos Roberto, aí acessando o Roberto Daniela, Lopes, paz do Senhor a todos. tem o Tiago Magalhães, ele que é meu amigo de infância, mora aqui perto do meu bairro. Saudação aí pro Tiago. Deus abençoe cada vez mais. Olha aí, a fã do Jonathan, Micaela, né? David entrando. David, meu amigo. Aislan, meu amigo, nossos irmãos. David de Juí, do Rio Grande do Sul. Aislan de Parobé, no Rio Grande do Sul. Amém. Conectados Hoje conosco. a live vai bombar, né, Jonathan? Em nome de Jesus. Lúcia, minha mãe. Olha aí. Um abraço para minha mãe. Irmão Felipe. Felipe, é o Filipão aí. E aí, Felipe, paz do Senhor. Paz do É o Senhor, irmão Thiago aí, Felipe. show, amém. Glória a Deus. Motivo de, aí, marcando estar presente, o Felipe, Micaela, aí, ó, irmãos abençoados, Tamires, Ananália, Icearte Bolos, né, aí quem quer fazer a encomenda de bolos aí amanhã, ó, entrando online aí conosco. Pois bem, vou me apresentar aqui para todos que estão já conectados aqui na nossa live, da IPUBCE, arroba IPUBCE. Eu me chamo Antônio. Tá dando para me ouvir normal, o áudio, John? Tá bom, tá bom. Bom, me chamo Antônio, sou da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, certo? A gente está com essas lives todas as segundas-feiras, trazendo sempre um tema que seja propício para que a gente venha aprender, né? E eu estou aprendendo aqui muito com os homens de Deus, né? Na segunda-feira passada, a gente teve o tema, foi Sonhos, José, o Sonho de Deus. E o tema de hoje, do nosso bate-papo, vou deixar até aqui fixado, certo? Para que os irmãos que estão nos assistindo possam ter uma noção do que vai ser debatido hoje e os que vão acessar posteriormente, certo? E o tema é Salvo sem sombra de dúvida. Vou deixar aqui fixado. Então, você que está se conectando agora conosco, o tema do nosso bate-papo de hoje é Salvo sem sombra de dúvida. Deixa eu tentar aqui fixar. Deixa eu ver se eu consegui. Fixar comentário. Não sei se eu consegui, não. Deixa eu ver. Não sei porque não está dando certo, mas tudo bem. Já cliquei aqui, mas não está indo. Mas, deixa eu ver aqui. Não foi, né? Mas tudo bem. Vou ver se vai. Irmão Magnus, irmão Vinícius, irmão Anderson, pastor Ezequiel Plácido, Parobé, Rio Grande do Sul. Amém. Irmão Pedro Pereira. Vou tentar conectar aqui novamente já para a gente começar, né? Amém. Daniela, minha irmã. Ficou fixado?
Não sei por que não está pegando. Enfim, não vamos se prender a isso para não perder tempo, né? Então vamos, quero dar início aqui fazendo uma oração, né, para Deus venha nos abençoar, em nome de Jesus. Nada melhor que começar com oração, amém? Então vamos, você aí na sua casa pode fechar seus olhos e orar juntamente conosco, né? Para que nessa noite a gente venha aprender muito da palavra de Deus, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, te rendemos graças, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Ó Deus, de juntos aqui, meu Pai, através, Senhor Jesus, dessa live, Senhor, aprendermos mais e mais da Tua palavra, Senhor. Desde já, meu Pai, venha abençoar, ó Deus, cada irmão, ó Deus, que está conectado nesse momento, em outro estado, ó Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente no lar, ó Deus, que eles venham estar ligados nessa noite, ó Deus, para aprender a Tua palavra, Jesus. Desde já, meu Pai, abençoa o Teu Filho, ó Deus, que vai, Senhor Jesus, através, ó Deus, dessa live, ó Deus, trazer, Senhor Jesus, a Tua palavra aos nossos corações, através de perguntas, interações, ó Deus, que vão existir, ó Deus, nessa noite, Senhor. Ó Deus, querido e santo, nada melhor, ó Deus, do que ouvir a Tua voz, do que ouvir a Tua palavra, Jesus. Ó Deus, eu faço como as palavras de Pedro, Senhor. Para onde nós iremos, se só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Ó Deus, que nessa noite possamos aprender, ó Deus, mais e mais a Tua palavra, porque aqui, Senhor, nós estamos para aprender o que diz a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque a Tua palavra é a verdade, é a Tua palavra que transforma, ó Deus, é a Tua palavra, Senhor Jesus, que alimenta a nossa alma. Assim eu te peço a Tua graça, Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Então, desde já, quero saudar agora o auxiliar Jonathan, em nome do Senhor Jesus, ele que era da nossa igreja na Maraponga, do bairro da Maraponga, IPUB, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, é também professor do IBA, né? O nome aí é abençoado. O IBA, para quem não conhece, é o Instituto Bíblico Apostólico, que nós temos na nossa igreja. Então, desde já, eu saldo o nosso auxiliar Jonathan com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Saldo a todos com a paz do Senhor. Saldo o irmão Antônio. Saldo cada irmã que está participando conosco, que está conectado aí conosco. Muitos irmãos aqui da IPUB de Fortaleza, da IPUB do Ceará, muitos amigos meus da IPUB do Rio Grande do Sul, Parobé, Ijuí e outros lugares aí. Sou grato a Deus por poder participar dessa live. Agradeço ao irmão Antônio pela oportunidade e esperamos que possamos ser bênção a cada um e que esteja aqui também possa ser abençoado, possa abençoar nossas vidas através da sua participação. Amém? Amém. Glória a Deus. Consegui agora fixar, tá aí, ó. Salvo sem sombra de dúvida, né? Nosso tempo. Então, falar sobre o tema salvo sem sombra de dúvida, podemos dizer que é um tema essencial de ser falado. Não só através de lives, né? Através do que hoje, devido a essa quarentena, o povo de Deus ele vem falando muito da palavra do Senhor, né? Através de lives, nós vemos pastores, até pastores que não aderiam à questão da tecnologia, hoje estão aderindo, né? Então, nada melhor do que falar, não só nas lives, mas também é um tema que deve ser falado quando nós voltarmos, né, dessa quarentena, pregarmos com mais força sobre a salvação. É um tema que deve ser pregado nas nossas igrejas, e não só para os não cristãos, mas também para os cristãos que precisam conhecer a realidade da salvação. Então, você que já está online conosco, eu peço para você ir interagindo, né, durante aqui a transmissão. Você pode estar aí convidando seus amigos para participar, só clicar aí no aviãozinho e enviar, já vai para eles, para trazer mais gente aqui para ouvir a palavra do Senhor. Se você está gostando, segura aí no coraçãozinho, aperta aí, a gente vai saber que a palavra de Deus está entrando no seu coração, você está gostando, em nome do Senhor Jesus. Então, nessa noite, nós elaboramos aí algumas perguntas, né? Perguntas quentinhas para o
o auxiliar Jonathan responder para nós nessa noite, porque assim como você está ansioso sobre essas perguntas, sobre esse bate-papo dessa noite, eu também estou ansioso para aprender, né? E tenho aprendido cada vez mais, não só aqui nas segundas-feiras, né, mas também nas sextas-feiras também nós temos um estudo bíblico aqui nesse mesmo canal, no IPUB-CE, que é o Em Busca da Verdade, está sendo uma bênção, está sendo ministrado pelos ministros auxiliar João Vitor e Diácono Sávio, né? Eu tenho aprendido muito, tenho feito muita pergunta e participo bastante, né? Eu gosto de perguntar, que é para poder aprender. Então, você que está nos ouvindo, assistindo nessa noite, tem pergunta para fazer, pode fazer, que o auxiliar está pronto aí para responder, né? Em nome de Jesus. Então, a nossa primeira pergunta é: o que é a salvação? O que a Bíblia ensina sobre a natureza da salvação? Bom, amém. Para responder essa pergunta, tá dando para ouvir direitinho aí? Tá sim. Amém. Bom, eu analisando essa pergunta, né, sobre o que é salvação, surge uma pergunta, primeiramente, para que eu possa responder o que é salvação. Na verdade, quando nós pensamos em salvação, nós pensamos que quando alguém precisa ser salvo, é porque ele está em uma condição de perigo. Ele está em uma condição ruim, certo? E então, para nós entendermos o que é salvação, nós precisamos entender salvação do quê? Né? Do que nós precisamos ser salvos? Então, para nós compreender, para nós chegarmos às boas novas do Evangelho, certo? Nós precisamos compreender as más notícias, certo? Então, nós vamos aprender na palavra do Senhor a respeito da natureza de Deus. Nós começamos a aprender um pouquinho sobre Deus, nós começamos a aprender um pouquinho sobre os atributos de Deus, sobre a sua eternidade, sobre a sua imutabilidade, sobre o seu poder, mas aprendemos também muito sobre os atributos morais de Deus. Nós conhecemos muito falar sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a justiça de Deus e a santidade de Deus. E para nós compreender, irmãos, a mensagem do Evangelho, nós precisamos, eu creio, que compreender inicialmente a doutrina de Deus e compreender os atributos morais de Deus e compreender de que forma o Senhor ele coloca a sua lei eterna em nossa dimensão. Amém? Então nós percebemos que o Senhor ele criou o homem à sua imagem e semelhança, certo? O homem ele foi criado com a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E o que o homem carregava lá no Jardim do Éden era a imagem dos seus atributos morais, de santidade, bondade e amor. O homem, irmãos, ele foi criado para a glória de Deus. Ele foi criado para fazer a vontade de Deus. Porém, lá no Jardim do Éden, o Senhor ele deu para o homem a escolha, certo? E para nós também ele dá a escolha. A escolha que Deus deu para Adão é de desobedecê-lo. Quando o Senhor ele deu a ordenança a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor estava dando para Adão a escolha de ele desobedecer a Deus. Porém, o Senhor sempre instruía Adão para que ele escolha o caminho da vida e não o caminho da morte. Diante das nossas vidas também, irmãos, é colocado diante de nós o caminho de vida e o caminho de morte. Porém, irmãos, Adão escolheu o caminho de morte. E a palavra nos fala, irmãos, em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado do pecado é a morte. O caminho da morte, irmãos, é o caminho do pecado. Quando nós escolhemos o pecado, nós escolhemos andar no caminho da morte. E foi essa escolha que Adão fez. Então, lá em Gênesis, no começo do livro de Gênesis, no começo da Bíblia, nos conta sobre a queda do homem, em que o homem ele caiu no pecado, e a partir de Adão, irmãos, nós vemos que Adão, ele viu o fruto da árvore, mas quando ele comeu, irmãos, ele internalizou esse pecado. Hoje o homem, ele não nasce com o pecado, mas ele nasce com uma inclinação para pecar. De forma, irmãos, que quando nós chegamos no livro de Romanos, e lá onde nós percebemos, nós vemos a doutrina de Deus a respeito do pecado, nós encontramos que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado gera morte, e a morte é eterna. Amém? Então, por
intermédio do pecado, o homem rompeu completamente o compromisso com Deus, completamente o relacionamento com Deus. E isso gerou ele a que ele ande no caminho de morte. Amém? E a partir disso, irmãos, que nós precisamos compreender a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, para que nós possamos compreender a condição que o homem está à parte de Deus. A condição que o homem está fora de Deus. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos por que é necessário uma salvação. Porque o homem necessita ser salvo. E aí que vem a palavra de Deus a respeito da salvação. A salvação, ela vem para nos libertar dessa condição. Vem nos libertar dessa condição de escravos do pecado. Vem nos libertar da condição de condenados pelo pecado. E nos livra do poder do pecado. Amém? O que é salvação? Então vamos lá. O que é salvação? Bom, a palavra do Senhor nos fala de salvação referente à salvação que foi provida por Jesus Cristo. Quando nós vemos salvação no Novo Testamento, nós encontramos a palavra sotéria, né, do grego, e essa palavra ela tem o sentido tanto de livramento, quanto de segurança, quanto de preservação. Então, nem sempre quando nós encontramos a palavra salvação no Novo Testamento, está se referindo à vida eterna. Muitas vezes está se referindo ao livramento. E esse livramento ao qual se refere é o livramento ao qual foi provido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 21. Os irmãos não precisam abrir aí, só fiquem atentos. Diz assim: ela dará à luz, se referindo a Maria, um filho, e lhe porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Então Jesus ele vem para salvar o povo do seu pecado. A salvação, em primeiro instante, irmãos, quando se refere a livramento, está se referindo, irmãos, a que sejamos libertos da condenação do pecado. Nós fomos libertos do pecado, nós fomos salvos quando nós nos convertimos. Amém? A Bíblia também vai tratar sobre a preservação, né? Sobre permanecermos na fé para que nós sejamos salvos. E também vai falar sobre a salvação eterna. Então nós encontramos, até alguns gostam de utilizar as expressões de que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ou seja, nós fomos redimidos, né, por Jesus Cristo na cruz, nós fomos libertos do pecado. E aí a palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 2 e o versículo 8, que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus, certo? E não das obras, para que ninguém se glorie. Então aí nós fomos redimidos, amém? Mas nós encontramos, amém, irmãos, também o fato de que nós estamos sendo salvos. E como nós somos salvos, irmãos, por intermédio da santificação, amém? O livro de Hebreus diz que e a santificação sem a qual ninguém verá Deus, amém? E por fim, a salvação eterna, que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Amém? Então, nós somos salvos pela fé, né? Nós recebemos a mensagem do Evangelho e quando nós cremos, quando nós ativamos a nossa fé, nós somos salvos. E essa fé, irmãos, ela não é aquela fé somente de acreditar. Hoje o evangelho está muito distorcido porque as pessoas compreendem errado o conceito de fé, né? Uhum. Eles dizem que para ser salvo é somente acreditar, né? Mas a palavra do Senhor nos traz o conceito de fé, o conceito hebraico de fé, o conceito bíblico de fé, é que a fé, ela gera uma ação, que você age conforme aquilo que você acredita, amém? Então a fé, ela vai fazer você ter uma atitude, certo? Quando o apóstolo Pedro estava pregando no dia de Pentecostes, ele pregou a mensagem do Evangelho, ele colocou aqueles homens na condição em que eles estavam, de perdidos, ele mostrou para aqueles homens que eles haviam falhado, certo? E aí aqueles homens creram. E eu sei que eles creram porque a palavra do Senhor diz no versículo 37 que se compungiram em seus corações. E perguntaram: o que faremos, varões e irmãos?
E aí Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, creio que Amém. por aí nós começamos a entender o que é a salvação. Amém? Glória a Deus. Então, que a gente entendi, né, nessa noite que a salvação, ela é feita, né, através da nossa fé. Primeiramente, nós precisamos acreditar na salvação, né? Como é que eu vou receber algo se eu não acredito, né? E você pode se perguntar nessa noite, mas como fazer para acreditar, né? Então, o que diz lá em Hebreus? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, né? Então, hoje a gente não consegue enxergar Deus, mas a gente pode presenciar os milagres de Deus, saber que Ele existe, né? E a gente precisa acreditar nesse Deus maravilhoso. E, como você falou, lá em Efésios, né? Fui colocado aqui pelo auxiliar Roberto, que está nos ajudando aqui, colocando os versículos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8. Que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, a gente hoje é salvo pela graça. Uma graça que, na verdade, não veio de graça, porque custou o sangue de Jesus, né? A palavra do Senhor fala, porque foste comprado por um precioso preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, esse preço que foi pago foi o sangue de Jesus, né? Então, a gente aceita a salvação quando nós confessamos o nome de Jesus na nossa vida, né? O nome do Senhor Jesus. Então, Felipe aqui, Frota, perguntou se pode fazer perguntas. Pode fazer perguntas em nome de Jesus. Enquanto ele vai preparando aí a pergunta, eu vou saudando aqui o povo de Deus que está chegando, né? Tem aqui a Toinha Martins, Duda, também conectada, Celinha, underline MM, desculpa, Odeônia, Paz do Senhor, auxiliar Odeônia. Aí tem nos ajudado na transmissão também, dos cultos online que nós temos na nossa igreja também. Nas terças-feiras, né, aproveitar aqui para falar da nossa programação. Terça-feira, amanhã nós temos um culto de oração às 20 horas online. E na quinta-feira, às 20 horas, um estudo bíblico também abençoado, né? Então, a Neivani Matos, ela comentou aqui, foi um alto preço, né? Realmente foi um preço muito grande que Jesus pagou. Ninguém poderia fazer isso por nós, mas o Senhor, Ele realizou isso nas nossas vidas. E graças a Deus por isso, né? E graças a Deus que hoje nós temos Jesus nas nossas vidas, né? O Senhor, Ele é maravilhoso. O que seria de nós sem Jesus? Talvez a gente pode até se perguntar, nessa epidemia, nessa quarentena, não tem como não falar desse assunto, né? Se não fosse a internet, como é que a gente estava se comunicando, como é que estava se falando? Talvez teria outro meio, a gente iria na casa dos irmãos, mas eu digo nessa noite, não é se fosse a internet, se não fosse Jesus nas nossas vidas, hoje nós não seríamos nada, né? Então você que nos assiste, hoje você se alimentou, vestiu, está aí debaixo de um teto nesse momento, com a internet aí de banda larga, e tudo isso graças a Deus, né? Então, se não for Jesus na nossa vida, nós não somos nada. Então, não deixe que nada venha abalar a sua vida. Amém? Então, o Felipe, ele faz a pergunta aqui, o irmão Felipe. A coroa da vida é a mesma coisa de galardão? Nos responda aí, auxiliar Jonas. Eu vou dar uma olhadinha aqui e já respondo essa pergunta aí, tá bom? Tudo bem. Então, nós vamos... Certo. Eu vou partir aqui para a minha segunda pergunta, tá certo? Enquanto posso já fazer a segunda pergunta? Amém? Pode fazer. Pronto. Nenhum cristão pode negar que as promessas dos livros, né, que nós temos da Bíblia, eu separei 3 livros, que é o livro de Gálatas, Hebreus e João. Esses livros, eles nos dão uma segurança da salvação inspiradora, né? Então, eu queria ler nessa noite, junto com você, lá em Gálatas, no capítulo 5,
e o versículo 1. Se você quiser nos ouvir, não precisa acompanhar, né? Para poder ficar atento aí, eu vou falar. Diz assim, para Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, a minha pergunta, auxiliar de onda, para você nessa noite é: a quem se faz aqui a referência, né? A quem o apóstolo Paulo se faz referência, em que sentido eles, os irmãos aqui de Gálatas, eles caíram da graça de Deus? Bom, amém. Essa pergunta que o irmão me fez aí, cita ali a ideia da segurança de salvação, né? Precisamos ter em mente ali, irmãos, que a segurança de salvação, irmãos, ela está em Cristo, né? Nós estamos seguros que a salvação ela é possível, não por nós, mas por intermédio de Cristo, né? De Jesus Cristo, certo? Por ele nós temos a segurança de salvação. Por parte de Deus, a salvação está segura, por intermédio de Cristo, certo? Agora, da nossa parte, irmãos, é necessário que nós estejamos permanecendo firmes na fé para que nós estejamos certos da salvação, amém? Para que nós possamos ter essa segurança de salvação, amém? Nesse texto de Gálatas, aqui nos fala, irmãos, em todo o livro de Gálatas, nos fala aqui sobre um ensino que estava sendo levado para a igreja de Gálatas, sobre a necessidade de circuncidar-se, né, que é um símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel, certo? E de praticar outros rituais ensinados na lei dada a Moisés, certo? Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, que a lei de Deus, a lei que foi dada a Moisés, certo? A lei do Senhor, ela não foi abolida, certo? Mas ela foi cumprida, certo? Jesus disse que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la, certo? Então basta nós compreender de que forma a lei de Deus ela é cumprida em Cristo e o que serve para nós, o que deixou, o que ficou de rudimentos que não são necessários para nós seguirmos, certo? Nós aprendemos que a função da lei é nos guiar até Cristo, certo? Porque a lei, ela me traz o conhecimento do que é pecado, certo? E pelo pecado, certo? Eu fico convicto de que eu estou andando no caminho da morte, certo? Então a lei me serve para me conduzir a Cristo, para mostrar que eu estou no caminho de morte e eu preciso de Cristo. Então a lei me faz compreender a necessidade de Cristo, certo? Então eu preciso entender cada parte da lei, o que se enquadra para mim, o que eu devo seguir, o que eu aprendo dela, certo? Nós vemos que em Cristo, Jesus diz que veio para cumprir a lei, certo? Quanto à lei moral que o Senhor nos ensinou, quanto aos princípios que Deus nos ensinou por intermédio da lei, eles são eternos, certo? Jesus, ele afirmou a validade da lei quando foi perguntado para ele quais eram os mandamentos mais importantes. Jesus disse: amai o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, e amai o seu próximo, certo? Os rituais da lei, eles foram cumpridos em Cristo, certo? O que estava acontecendo no povo de Gálatas é que estava sendo ensinado para eles que eles deviam se circuncidar e eles estavam, por intermédio desses rituais da lei, até o irmão Ezequiel está dizendo que a lei serviu de aio, certo? Amém? Os Gálatas estavam tentando, por intermédio de rituais da lei, serem salvos. Mas a palavra do Senhor nos ensina, o apóstolo Paulo ensina muito bem para os próprios Gálatas, nos ensina também no livro de Romanos, que a salvação não é por obras. Algumas religiões
dizem que se você praticar mais obras boas do que obras ruins, você consegue ser salvo. Mas a verdade é que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. As obras, elas não salvam, certo? Então, os Gálatas, eles estavam tentando praticar rituais, certo? A parte da mensagem da fé. Eles estavam deixando de lado a mensagem da fé, estavam deixando de lado a salvação pela fé, certo? Que me traz libertação do pecado, que me dá poder por intermédio do Espírito Santo para que eu viva uma vida em santidade, para que eu viva uma vida conforme a vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, a salvação a qual o apóstolo Paulo estava ensinando os Gálatas a viver era a salvação pela fé, que gera uma vida no Espírito, que gera uma vida agradável a Deus. Amém? E quando o apóstolo Paulo diz que eles decaíram da graça, é porque eles deixaram de viver pela fé e estavam praticando rituais, estavam querendo praticar rituais da lei, a parte das obras, a parte do princípio da fé, né? A parte do princípio da santidade e do amor. Eu creio que nos dias de hoje, irmãos, essa mensagem se aplica para nós quando o homem ele deixa de lado os princípios da palavra de Deus a respeito de fé, a respeito da santidade, a respeito do amor de Deus, começa a basear a sua santidade em obras sem levar em consideração os princípios de Deus, do amor, da santidade e do poder do Espírito Santo. Amém? É isso que eu penso a respeito dessa pergunta. Glória a Deus. E sobre a pergunta do nosso irmão Felipe, até o Roberto aqui acrescentou algumas coisas. O irmão pode falar, né? E depois eu falo que o irmão Roberto ele acrescentou. Ele tem até que estar se preparando para poder, que uns dias, viu, também está aqui conosco aqui no bate-papo. Ele está, aí estou vendo que ele está muito preparado, né, a palavra do Senhor, por dentro de todos os assuntos aqui, viu. Então, próximo ele vai logo aí se preparando para também aqui junto conosco, que está aqui no bate-papo, a gente também quer aprender junto com ele, o irmão Roberto Lopes, né, em nome de Jesus. Pode falar, irmão Jonas. O nosso irmão Felipe ali perguntou a respeito da coroa de vida, né? Se seria a mesma coisa que galardão. Bom, quando a gente olha para o contexto ali de Apocalipse, capítulo 10 e 11, diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então ali não está se referindo a galardão, mas sim a um prêmio, né? a um triunfo que Deus vai dar para aqueles que vencerem, permanecendo fiéis na fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vou só acrescentar aqui que o irmão Roberto, ele falou, né? Que foi justamente lá em Apocalipse que ele leu, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E o galardão, ele fala da recompensa, né? E cada um vai receber, né? Diferente, a questão vai ser, o galardão vai ser diferente para cada um, né? Nem todo mundo vai receber o mesmo galardão igual, né? Então aqueles que trabalharam mais para Jesus vão ter um galardão maior, né? Uma recompensa maior, em nome do Senhor. Então eu quero saudar aqui também os irmãos que estão entrando em contato conosco, ficando aqui conectados, né? Em nome do Senhor Jesus, tem aqui o auxiliar Edivaldo Freitas, Pai do Senhor, auxiliar Edivaldo Freitas. Temos a nossa irmã lá dos Estados Unidos, né, a irmã Calides, né, ela esteve aqui, se não me engano, foi ano passado, junto com os jovens. Foi uma bênção tudo que a gente fez lá na Beira-Mar, com os jovens missionários dos Estados Unidos. Também está conectado aqui conosco. Deixa eu ver mais quem está conectado aqui, ligado. Mavane Rodrigues Marques. Morgana também, contato. Morgana, Pai do Senhor. Morgana ela também. que é amiga da minha esposa, né, da Olga. Cauã. Temos mais uma pergunta, antes de partirmos aqui para a terceira pergunta, irmão John. E pelo Tiago, né? Meu amigo Tiago Magalhães. Como Jesus, ele pergunta aqui: quais os passos para a salvação?
Bom, os passos para a salvação. O plano de salvação ele foi feito, né, na cruz de Cristo, o Senhor lá, o Senhor ele proveu salvação para nós. Hoje para que nós possamos ser salvos, nós devemos crer, certo? Nós devemos crer na mensagem de salvação, na mensagem do Evangelho, crer que Jesus ele morreu para nos livrar da condenação do pecado, e essa libertação nos dará poder para nós viver uma vida conforme a vontade de Deus e permanecer nessa fé até que sejamos salvos. Para nós adentrar essa fé, no momento em que nós cremos, nós devemos nos arrepender. O arrependimento é uma mudança de mente, certo? Nós precisamos nos determinar em nossos corações a mudarmos de vida, a mudarmos o caminho em que nós vivemos, a mudarmos a forma de pensar, a forma de viver, os nossos atos. Deixar de lado o nosso caminho para andar no caminho do Senhor. E no momento em que nós tomamos essa decisão, a palavra do Senhor nos diz que a resposta para essa fé, né, o arrependimento e o batismo em nome de Jesus, para que os nossos pecados eles sejam purificados. Né? No arrependimento, eu me conscientizo de que os meus pecados me condenam, certo? E no batismo, eu sou purificado dos meus pecados. E depois eu recebo o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai... que o irmão Roberto falou um pouco atrás, o véu foi rasgado. Quando Jesus ele foi crucificado na cruz, o véu se rasgou. Ou seja, Jesus até disse no seu ministério que enquanto ele não fosse, o Consolador não viria. Né? Então era necessário que o ministério de Jesus fosse completo para que depois o Espírito Santo ele fosse derramado em nossos corações. Certo? Então, depois do momento em que nós somos purificados dos nossos pecados, o Espírito Santo é necessário nas nossas vidas, irmãos, nós recebermos ele para que ele entre entre nós e implante a palavra de Deus, a lei de Deus, o mandamento do Senhor dentro do nosso coração, para que nós possamos viver conforme a vontade de Deus, trilhar o caminho que o Senhor ele tem nos ordenado e nós permanecermos neste caminho. Amém? Enfim. Amém? São esses os passos para a nossa salvação. Glória a Deus. Então, está aí com o Tiago, né, a resposta da sua pergunta. E o plano de salvação é o que o senhor Roberto colocou aqui. Atos, né, Atos dos Apóstolos. Você vai lá na sua Bíblia digital, que você tem em casa também, vai estar lá escrito, em Atos, capítulo 2, versículo 38. Esse é o versículo-chave que a nossa igreja prega, né? Que é o arrependimento, né? O batismo em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Então, eu preciso me arrepender primeiro, depois eu tenho que confessar o nome de Jesus, ser batizado nas águas e depois receber o dom do Espírito Santo. Então, esse é o plano de salvação. Está... que Jesus fala para Nicodemos, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Amém? Então, quando nós nascemos da água por intermédio do batismo e nós nascemos por intermédio do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo, então nós temos o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo, e isso é o necessário para que nós possamos adentrar a fé e permanecer até ser salvos. Amém. Glória a Deus. O Alcial Deoni, ele pergunta aqui, eu cheguei há pouco na live e queria saber dos irmãos qual é o texto base do tema. O texto base do tema é lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Então, graças a Deus que nós estamos aqui com muita participação hoje, né? Em nome de Jesus. E você pode continuar participando, vai convidando aí os seus amigos para essa live abençoada. Também, se está gostando aí, segura no coraçãozinho, né? Em nome do Senhor Jesus, porque eu aqui estou gostando, né? Estou fazendo as perguntas, mas eu estou gostando muito aqui da nossa live de hoje. E deixa eu ver aqui, se eu não me engano, tem mais uma pergunta aqui. Pronto, do Felipe novamente, tá certo? O Filipão aí está participando bastante. Nosso amigo Felipe. Ele pergunta, mais uma pergunta. Se não falar em línguas estranhas, que é a língua dos anjos, quem não fala será salvo? É a pergunta que ele faz. Bom, essa pergunta é bem interessante aí. Nós temos algumas visões diferentes dentro do nosso
nosso meio, mas eu creio que a visão mais aceita, né, para nós é que nós cremos que o falar, o dom de línguas, né, é um dom que Deus nos dá, que evidencia que nós temos o Espírito Santo, certo? Prova que o Espírito Santo está dentro de nós, certo? O dom de línguas que é dado pelo Espírito Santo, certo? Ele é uma evidência de que o Espírito Santo está em nós, certo? Então todos nós devemos buscar ter esse dom para que possamos ter evidência do dom de línguas, certo? Eu não creio que ele seja o fato de não se falar em línguas possa levar alguém a ser condenado, a não ser salvo, certo? Mas eu creio que é necessário o dom de línguas para que você possa ter evidência, uma evidência a qual o livro de Atos mostra muito que quando os apóstolos pregaram e falaram a respeito do Espírito Santo, quando impunham as mãos, quando oravam, as pessoas que estavam ouvindo a mensagem, elas recebiam o Espírito Santo e havia evidência do falar em línguas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, é isso mesmo. Enquanto nós estamos em vida, né, a gente pode buscar o dom do Espírito Santo, que é falar em outras línguas, mas a gente precisa seguir aí o plano da salvação, né? Então, preciso me arrepender. É necessário um arrependimento para que Deus ele venha nos salvar, né? Temos que confessar os nossos pecados ao Senhor. Quero saudar também aqui o irmão Charles, a irmã Samara, esse casal abençoado também, e da nossa igreja. Deus abençoe cada vez mais. A S. dos Santos Souza também entrou aqui. Seja bem-vinda à nossa live. E a nossa live de hoje, eu sei que entrou agora há pouco, é sobre o tema Salvo sem sombra de dúvida. Amém? Então temos aqui também conectada conosco a Milke Carvalho, Malbio Sampaio, né, também, em nome do Senhor Jesus. A Morgana aqui está mandando a paz do Senhor. Paz do Senhor, Morgana. Paz do Senhor, Samara e Charles. E eu vou ler aqui o livro de Hebreus para fazer a nossa terceira pergunta dessa noite. Amém? Diz assim, no capítulo 6 de Hebreus, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Aí no versículo 4 ele fala: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outras vezes renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, a rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, auxiliar Jonathan, a minha pergunta nessa noite é possível que as pessoas que vão à igreja durante vários anos ouçam o evangelho várias vezes e até mesmo sejam membros fiéis, participando de todos os cultos, não perdem nenhum culto, mas com tudo isso ainda não entregarem a sua vida a Cristo? Se é possível isso acontecer? Assim, esse texto que o irmão citou aí é um dos textos de mais difícil interpretação, certo? Os estudiosos da palavra do Senhor, eles têm muitas divergências a respeito de qual é a compreensão correta desse texto,
Alguns creem que, que esse texto ele fala de pessoas que participaram de uma comunhão tão grande com Deus, certo? De forma que essa situação seria uma hipótese que não poderia acontecer, certo? Outros creem que essas situações aqui, essa experiência aqui seria apenas uma experiência religiosa e que a pessoa experimentou essas experiências e abandonou, e pela dureza do seu coração ele não quis voltar para os caminhos do Senhor, certo? Existem vários pontos de vista a respeito desse texto, certo? Quanto à pergunta que o irmão fez, se é possível que pessoas vão à igreja durante anos, ouçam o evangelho várias vezes, sejam membros fiéis, vão aos cultos, mas nunca entreguem a vida ao Senhor, sim, é possível. É possível sim. É possível sim, irmãos, que pessoas nunca tenham entregue a vida ao Senhor de verdade. É possível que pessoas tenham vindo ao evangelho sem nunca ter tomado sem nunca ter feito uma confissão de fé realmente verdadeira. Sem nunca realmente se arrepender de verdade. Sem nunca realmente crer no evangelho. Certo? E isso, irmãos, é uma coisa muito perigosa. É uma coisa muito perigosa, irmãos, e até um cuidado que nós devemos ter na pregação do evangelho, para que nós venhamos pregar o evangelho conforme a palavra, para que a pessoa esteja realmente convicta, compreenda corretamente a mensagem do evangelho, para que ela entenda a condição dela fora de Cristo e entenda que ela necessita de Jesus. Entenda que Jesus não é somente um caminho legal para seguir, mas é um caminho necessário. É a única saída para ela. Então, quando nós pregamos o evangelho de uma forma que não traz essa convicção, pode sim a pessoa não fazer uma confissão de fé correta. Ou muitas vezes a mensagem é pregada da forma correta, mas a pessoa ela aceita a mensagem, mas não verdadeiramente confessa com fé no seu coração. E essa fé no seu coração, como ela não é verdadeira, ela não gera um arrependimento verdadeiro, ela não gera uma transformação verdadeira, e o Espírito Santo ele não trabalha da forma que deve trabalhar. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele vai agir na vida daquele que creu de verdade, daquele que teve uma fé verdadeira, a fé das Escrituras, certo? E essa fé vai gerar um arrependimento genuíno e uma conversão genuína, certo? Muitos estão na igreja, fazem parte da membresia da igreja, estão há alguns anos na igreja, mas talvez nunca tenham entregue a vida ao Senhor. Isso é um perigo, isso é um alerta para cada um de nós e para a igreja, certo? Para os pregadores da palavra do Senhor, que tragam a mensagem do evangelho da forma que ela é, sem meias palavras, para que você não corra o risco de trazer uma mensagem incompleta, talvez, ou uma mensagem com meias palavras ou meio entendimento, para que a pessoa confesse a fé de uma forma não verdadeira, certo? Muitos irmãos têm adentrado a fé, certo? Mas nunca têm entregado a sua vida a Deus de verdade, certo? Existem outros também que têm entregado a sua vida ao Senhor, mas em algum momento têm abandonado a fé, têm apostatado, e muitas vezes está dentro da casa do Senhor, mas a sua fé ela foi abalada, ela foi desviada, e ela já não está conforme o caminho que ela seguia inicialmente. Amém? Então, sim, é correto, é verdade, existe a possibilidade de muitas pessoas estar dentro da casa do Senhor e nunca terem entregado a vida ao Senhor. Tanto é que Jesus ele diz em Lucas, capítulo 13, e Marcos também, capítulo 7, que muitos dirão, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então são pessoas que fazem parte de uma membresia, parte de uma igreja, que fizeram coisas na igreja, mas o Senhor ele diz, apartai-vos de mim. Amém? Então sim, fica o alerta, a necessidade de nós refletirmos se a nossa fé está fundamentada em Cristo. Amém? Glória a Deus. E esse é o perigo de nós vivermos a graça, né?
tempo da graça, porque a gente acaba que, podemos dizer, se apoderando tanto da graça e achando que Deus está demorando a voltar e vai deixando, empurrando com a barriga, né? E de repente nós podemos perder a salvação, né? Por isso que nós precisamos voltar para Jesus verdadeiramente, né? E viver uma vida para Ele, para o Senhor. Então, falando de tempo, de igreja, né? Eu quero perguntar nessa noite, quantos estão com saudade de cultuar a Deus na igreja? Se quiser, pode comentar aí, eu estou com saudade de cultuar, saudade de sentir a presença de Deus na igreja, grandiosamente, né? Acredito que muitos aí também estão com saudade de estar na igreja, né? E logo, logo, o povo de Deus vai se reunir novamente, né? Porque Deus chamou seu povo para se reunir, para louvar a Ele, para festejar o seu santo nome. Amém? Então, saúdo também aqui o Luciano Lemes, que também conectou conosco, Daniel, Pai do Senhor. Temos aqui o Guilherme, ele comentou aqui, a Bíblia diz que somos salvos pela fé. Qual seria essa fé? Sendo que hoje a fé possui um conceito de apenas crer. Ou seja, todo que crê é salvo. Né? Ele faz não sei se é uma pergunta, mas no final aqui é como se fosse uma afirmação. Né? Então, hoje existe também a doutrina da predestinação, né? Que muitos pregam, uma vez salvo, sempre será salvo. Mas a gente sabe que a palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é morta, né? Então, se eu tenho fé, mas as minhas obras não condiz com a minha fé, né? Eu não tenho fé, mas eu não tenho obras, então a minha fé para nada vale, né? Se eu não tenho obras. E essas obras, eu acredito, né? Na minha opinião, que não é só obras, eu dei aqui uma esmola, alguém que pediu, eu ajudei um necessitado, não. Eu acho que essas obras também estão na minha atitude, na minha maneira de ser também com Deus, né? Equivale-se a tudo isso. Na verdade, esse conceito, essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo, ela parte de um conceito, uma compreensão errada do conceito correto bíblico de graça e de fé, certo? Que aí eles trazem se traz a ideia de que fé é somente acreditar e se traz a ideia que a graça é uma coisa barata. Na verdade, a graça é de graça, mas não é barata, certo? Então, a graça, ela vem por intermédio da fé e a fé, ela é comprovada com obras. Então, nem toda obra significa nem todo que faz obra significa que tem fé. Mas todos que têm fé, eles vão evidenciar essa fé com as suas obras, certo? Então, a obra daquele que tem fé em Cristo é as obras que o Senhor nos deixa na sua palavra para fazer. Tanto é que o Senhor diz, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Amém? Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Irmão, a Roberta aqui participando bastante, né? Perguntou qual foi o versículo que eu li. Foi lá em Hebreus, capítulo 6, dos versículos 1 ao 9, né? Onde eu li. Quero saudar aqui também quem está participando aqui conosco. Deixa eu ver. Edcleide Martins, né? Irmã Edcleide, aí na Maraponga, né? Também aqui conectada conosco. Valdaí José, também acabou de entrar aqui na nossa live. E eu quero dizer que a gente já está aqui com 54 minutos, né? Possivelmente daqui a 6 minutos a live vai cair, mas a gente retorna. Então, eu peço que você não vá para outra live, porque essa aqui está boa demais, né? Fica aqui, porque a gente está aprendendo aqui da palavra do Senhor e um alimento aqui forte. Hoje é tutano, né? Que o Jonathan está passando aí para a gente. A palavra do Senhor. Para fortalecer a nossa alma, que a gente está precisando muito para ouvir a palavra de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Tem a Essé, a Edilane, Pai do Senhor, também conectado, Flavinho Sexta, Deus abençoe, Everton Luiz, também, irmã Fernanda, Pai do Senhor, Grace, Nara, Deus abençoe cada um
que está aí se conectando conosco. O Luciano também, Luciano Lemes, Deus abençoe, em nome de Jesus. Davi Frota aí, conhece Davi Frota, John? Glória a Deus. Um abraço para o Davi. Amém. Então, eu quero partir aqui para a nossa terceira pergunta, né? Quarta pergunta, perdão, essa noite. E eu queria, antes de fazer a pergunta, eu queria ler em João. Não sei se vai dar tempo aqui, falta 4 minutos. João, capítulo 15, versículo 1. Amém. João, capítulo 15, versículo 1. E antes de ler, quero ver que foi feita mais uma pergunta. Porque hoje está bombando aqui a nossa live e está sendo difícil ver aqui as perguntas. Viu? Deixa eu ver aqui. Teve mais 2 perguntas aqui depois. Deixa eu ver se eu consigo achar. Só um minuto, pessoal. Bom, tem a pergunta aqui da Linda, underline, LGS. Ela fala: como ajudar amigos que têm dificuldade de se firmar na igreja por conta da doutrina? Minha amiga não se firma porque se sente mal de não conseguir seguir a doutrina. Então, eu acho que não vai dar tempo de responder. Eu vou encerrar agora para a gente voltar, aí eu reformulo novamente a pergunta, né? Faço novamente a pergunta para a gente continuar, tá certo? Amém. Então, não sai daí, você que entrou agora, a gente vai se conectar novamente. Fiquem conosco, voltem. Olá, pessoal, de novo aqui nós voltando, em nome de Jesus. Deixa eu fixar aqui novamente o tema, enquanto o pessoal vai entrando. Pronto. Agora eu tô craque na fixagem aqui do tema, viu? Então, enquanto o pessoal vai entrando, estou esperando aqui o Jonathan solicitar para entrar juntamente conosco. Está entrando aqui já. Auxiliar Jonathan, em nome de Jesus. Só esperando ele mandar aqui a solicitação. Então, Pai Senhor, para você que está se conectando conosco, Antônia, Érica, temos aqui Rosângela, Odeone. A Rosângela, que é a amiga da minha esposa, em nome do Senhor Jesus. A Micaele, cadê a Micaele? Cadê o Jonathan? Irmã Lucineide, que é da nossa igreja sede, em nome do Senhor, Lucineide.Rodrigues. Estou aguardando aqui o Jonathan entrar, pessoal. Pronto, deu certo. Vou fazer aqui novamente a pergunta da Linda, né? Linda Underline, ela nos fez a pergunta seguinte: como ajudar os amigos quando eles têm dificuldade para permanecer na doutrina da igreja? Né? Eu resumi, praticamente foi essa a pergunta que ela nos fez nessa noite. Então, você que fez a pergunta e a gente ainda não conseguiu responder devido a ter caído aqui a live, né, por duração de 1 hora, que o Instagram só deixa no máximo 1 hora. Então, você pode também, enquanto o Jonathan vai respondendo essa pergunta, você pode novamente fazer a sua pergunta. Amém? Amém. Amém. Eu creio que a respeito da dificuldade de se firmar na doutrina, bom, eu creio que nós devemos, para ajudar essas pessoas, nós devemos procurar ajudar, empregar, né, a mensagem da palavra do Evangelho, empregar a necessidade que essa pessoa tem de ser salva, certo? Colocar no coração da pessoa, pedir que o Espírito Santo te ajude, certo? Que o poder de Deus te ajude para que você seja usado por Deus, para que você possa, de uma maneira sábia, certo? Colocar, disponibilizar para ela, né? Ensinar a ela a necessidade de salvação, certo? A necessidade que ela tem de entregar sua vida ao Senhor
e colocar a sua vida, a sua vontade na disposição do Senhor, né? A palavra do Senhor diz, irmãos, que aquele que quiser vir após o Senhor deve negar a si mesmo e seguir, certo? Claro que essa mensagem é uma mensagem dura, né? O apóstolo Pedro, né, o discípulo, ele disse que a mensagem do Evangelho ela é dura, certo? Quem poderá suportar? Mas nós devemos colocar no coração das pessoas, certo? Que essa mensagem é a mensagem de vida eterna, certo? Nós devemos ter paciência, orar, né? E ir para o Evangelho, ir para o centro do Evangelho, certo? Algumas coisas são difíceis no começo e talvez não devem nem ser debatidas no começo, certo? Coloque o centro do Evangelho. Coloque a justificação pela fé por intermédio de Jesus Cristo. Mostre para ela que o Senhor, Ele liberta da condenação do pecado, Ele liberta do poder do pecado, Ele liberta do poder do mundo e Ele faz a sua vida se centrar em Deus. Amém? Diga para ela que ela busque o Espírito Santo. Diga para ela para que ela busque que o Espírito Santo venha transformar a sua vida. E o Espírito Santo, irmãos, ele vai colocar na mente das pessoas, no coração das pessoas, irmãos, uma sublimidade tão alta, irmãos, que algumas coisas elas se reduzem a nada. Elas se tornam em nada diante da grandeza do Evangelho de Deus. Amém? Então, às vezes alguma coisa é grande para nós, é uma coisa muito grande para nós tentar vencer. Mas quando nós começamos a compreender a grandeza do Evangelho, a grandeza da salvação, aí então essas coisas elas começam a se tornar pequenas e um dia se tornarão inúteis, de forma que você vai dizer assim, isso não me incomoda mais. O que me importa é Cristo. O que me importa é ser salvo. O que me importa é que o poder do Espírito Santo, ele flua em minha vida e me transforme a cada dia. Amém? Eu creio que é assim que nós devemos pensar e ajudar as pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, quero saudar aqui também a Jeana Daniela, acabou de entrar aqui também. Cauã Almeida, Thaís Siqueira, glória a Deus. Nosso cooperador Pedro Júnior, Deus abençoe, paz do Senhor. Tem a Vânia Rodrigues Marques, também conectado, Vinícius, que o Deone está comentando, alimento de Deus para a nossa alma. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos aqui para a nossa quarta pergunta, certo? E antes da pergunta, eu quero ler em João, capítulo 15, versículo 1, que diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanha, e lança no fogo, e o queima. Então, comentando aqui um pouco sobre esse versículo, nós sabemos que na Palestina, né, por volta do século I, era comum impedir uma videira, né, dela dar fruto por 3 anos, depois dela haver sido plantada, né? Então, no 4º ano, ela já estava bem forte o suficiente para dar fruto, e a sua capacidade de dar fruto havia sido intensificada pelo cuidado da poda, né? Então, os cuidados que o agricultor tinha com a videira faziam com que ela, todos os anos, pudesse dar frutos. Então, ela era podada de janeiro a dezembro, né? Então, praticamente todos os dias, era ela cultivada, era cuidada ali a videira, né? Então, nós sabemos que dar frutos
é essencial para a nossa vida cristã. Já foi comentado sobre a questão da fé, sobre a questão das obras, né? Então, os frutos, eles estão incluídos aí nas obras também. E Jesus aqui, nesses versículos que nós lemos, ele comparou os seus seguidores a ramos que dão frutos, mas que precisam ser podados de vez em quando, né? Precisam ser moldados a cada dia. Contudo, Jesus, ele também se referiu aos ramos infrutíferos como aqueles que estavam nele. Ou seja, existiam ramos que davam frutos na videira, né? A comparação que ele faz, aqui usando uma analogia, mas também existiam ramos que não davam nenhum tipo de frutos. Então, esses ramos, eles eram precisos ser cortados e queimados, né? Não serviriam para nada porque eles não estavam dando fruto naquela videira. Então, auxiliar Jonathan, isso não implica que era necessário que eles tivessem sido cristãos, esses cristãos que Jesus estava falando. Não era necessário que eles viessem ser cristãos genuínos, e nós podemos até fazer a seguinte pergunta: como nós podemos dizer que nós somos verdadeiros cristãos? Como é que nós podemos afirmar que somos verdadeiros cristãos? Bom, amém. Nesse texto aqui, irmãos, eu creio que a respeito desses ramos que não produzem frutos, eu creio que em algum momento esse ramo, né, essa pessoa, né, que representa esse ramo, ela foi um cristão que adentrou a fé, né, um cristão que em algum momento ele foi genuíno, né, porque o Senhor diz que esse ramo, ele estava nele, certo? Então, a palavra diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, em algum momento, esse ramo, ele estava em Cristo, certo? E aqui nos fala, então, sobre os ramos que estão em Cristo, certo? Que são ambos os ramos, frutíferos e os infrutíferos, certo? Um ramo, um ramo é frutífero, né? Produz, e outro ramo, ele não produz, certo? O ramo que não produz fruto, ele não permanecerá, certo? Ele não permanece, certo? Agora, o ramo que ele dá fruto, ele permanece, e o Senhor, ele poda, e o Senhor, ele limpa, para que ele venha gerar mais e mais frutos, certo? Então, irmãos, quando nós estamos em Cristo, mas nós adentramos a fé, nós somos justificados, nós somos salvos, nós somos libertados do pecado, mas, porém, o Espírito Santo, ele não chega a nós para gerar em nós os frutos, nós começamos a ficar infrutíferos, certo? Então, irmãos, um ramo, quando ele não recebe nutrientes da árvore, ele não vai poder produzir. Uma coisa interessante, irmãos, qual é o fruto que um ramo de videira ele vai produzir? Pois ele vai produzir o fruto dessa árvore, certo? Se é uma videira, o ramo da videira, ele vai produzir uvas, certo? Se a videira produz uvas, o ramo da videira, ele vai produzir uvas, certo? Então, nós que estamos em Cristo, quando nós produzimos frutos, nós devemos produzir frutos conforme a natureza da videira, que é Cristo. Então, nós devemos produzir frutos conforme os frutos que Jesus produzia, conforme os frutos que Jesus nos ensinou a produzir, certo? Ou seja, o Espírito de Cristo, eles têm que estar em nós para que nós venhamos produzir os frutos conforme Cristo nos ensinou e deixou o exemplo para que nós venhamos a produzir, certo? Então, irmãos, quando um ramo ele não é nutrido, a água, o alimento não vem da raiz até o ramo, ele deixa de ser frutífero, porque ele não está sendo nutrido, porque ele não está sendo alimentado. Então, irmãos, quando nós deixamos de nos nutrir pela palavra, pela fé na oração, que nos leva à presença de Deus, e por intermédio da oração e por intermédio da palavra, nós podemos buscar o poder do Espírito Santo. Quando nós deixamos, irmãos, a palavra de lado, quando nós deixamos a oração de lado, quando nós deixamos de buscar o poder do Espírito Santo, nós nos tornaremos infrutíferos. Santificação, ninguém verá Deus. E também nos diz que a santificação, o andar no Espírito, Travando aqui um pouquinho.
Tá dando para escutar aqui o auxiliar de ontem. Amém. Vou pedir aqui para o Jonathan conectar novamente. Amém. Tá me ouvindo, auxiliar Jonathan? Amém, amém. O som cortou. Não estou ouvindo. Não está dando para te escutar. Amém, glória a Deus. Os irmãos estão me escutando? Não escutaram o Jonathan, né? Paz do Senhor, Deise, Ponto Pereira. Glória a Deus. Jonathan. Acabou caindo aqui a internet dele, né? Acontece. Então, ele estava falando, o Jonathan, sobre a questão da videira, né? De nós estarmos conectados na videira. Nós que somos os ramos, né? Jesus, ele fala na sua palavra, né? Que aqueles que não... Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Amém? Amém. Pronto, voltou. Vendo? Acabou que caiu, né? Amém. Amém. Você vinha falando sobre a questão da videira, né? Que foi a pergunta que eu fiz. Pedimos desculpa aí aos irmãos que estão conectados conosco, né? Devido a esse probleminha, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Amém. E os irmãos nos ajudando aqui, dizendo que o som, né? De repente ficou sem som, mas é isso mesmo, né? Acontece, né? Então, Isso. vamos lá. Vamos para a pergunta do Davi, né? Ele pergunta: o que você acha que seria uma das principais evidências da salvação? Bom, uma das principais evidências da salvação, certo? A palavra do Senhor nos fala que nós somos salvos pela fé, certo? E para nós recebermos, né, para que essa fé seja aplicada em nós, né, para que nós venhamos responder essa fé, nós respondemos com arrependimento e somos batizados, e a partir daí, irmãos, nós recebemos o poder do Espírito Santo para que ele venha agir em nossas vidas. A evidência, irmãos, que eu estou sendo salvo, certo? É que o poder de Deus, ele começa a agir na minha vida e ele começa a me transformar e me moldar. Porque o poder do Espírito Santo, irmãos, ele é necessário para a regeneração. Amém? Amém. Então, o poder do Espírito Santo, ele vai me regenerar. A palavra do Senhor diz que nós, por Cristo, somos feitos novas criaturas, certo? Então, o Espírito Santo, ele vai começar a transformar a minha vida, vai começar a moldar a minha vida, vai começar a transformar a minha vida, de forma que eu comece a trilhar o caminho que o Senhor me ordena, amém? O caminho que o Senhor ele tem preparado para nós. A palavra diz lá em Efésios que nós somos salvos pela graça por intermédio da fé, mas o Senhor diz que nos chamou para que andássemos nas obras que Ele preparou de antemão, amém? Então eu creio que
O dom do Espírito Santo, né? O falar em línguas, também é uma evidência do Espírito Santo, e o que nos mantém, o que nos fortalece, o que é o penhor da nossa herança é o Espírito Santo. Então, enquanto o Espírito Santo estiver agindo na minha vida, enquanto o Espírito Santo estiver agindo no meu ser, estiver me transformando, estiver me mudando, estiver me afastando do pecado, estiver me habilitando para viver em santidade e estiver me habilitando para abandonar os pecados, abandonar a velha vida, abandonar os rudimentos do mundo, eu estou sendo levado, eu estou andando, eu estou trilhando no caminho da salvação. Amém? Então, uma das principais evidências é o agir do Espírito Santo na minha vida. Amém? Glória a Deus. Davi também comentou, né, que Jesus ele é a base para que nós venhamos dar os frutos, né? Em nome do Senhor Jesus, Pai Senhor, a Deise Pereira, conectada aqui conosco. Ver mais quem está se conectando. Tem aqui o Jean Lucas, né? Ele é grande auxiliar Jonathan, né? Meu Comentando irmão, aí. Jean Lucas. Meu mano. Glória a Deus. O Bruno também acabou de entrar aqui na nossa live. Então, eu quero fazer aqui a nossa quinta pergunta, né? Já estamos aí com aproximadamente 1h10, né, de bate-papo. Muito bom. O tempo voa, né, quando a gente fala da palavra de Deus. E a quinta pergunta, quero, antes disso, ler. Você que segue aqui o canal da IPU, eu acho que viu lá no banner, tem um versículo lá, bem estampado, né, no banner do bate-papo de hoje, que é lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13, né, que é o versículo-chave aqui da nossa conversa de hoje, né, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Né? Então, Mateus capítulo 7, versículo 13. Aí eu faço a pergunta para você, auxiliar Jonathan. O que fazer? Que atitudes nós podemos tomar para entrar por essa porta que estreita que nos conduz à salvação? Qual seriam as atitudes que nós devemos tomar? O não cristão e o cristão, né, deve tomar para poder entrar por essa porta estreita que Jesus ele falou aqui no capítulo de Mateus, capítulo 7. Amém. Esse texto é bem interessante e nós precisamos notar uma coisa nesse texto. Esse texto ele fala em porta, mas também fala em caminho, certo? Fala sobre uma porta estreita e uma porta larga, e um caminho estreito e um caminho largo, certo? Então, irmãos, nós precisamos levar em consideração o seguinte: existe uma porta estreita, certo? A palavra nos diz lá em João capítulo 10, e o versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Então, a porta estreita, irmãos, é o caminho, é o único caminho, é o único meio de alcançarmos a salvação, que é por intermédio de Jesus Cristo, certo? Então, irmãos, a porta é a justificação pela fé. A porta, irmãos, é Deus nos justificou, certo? E então, nós somos justificados pela fé, então nós adentramos na porta de Jesus Cristo por intermédio da fé. Então, Jesus Cristo, que é a porta, ele abre os seus braços para nós. Ele se abre para nós, para que nós venhamos entrar na fé, certo? Agora, interessante, irmãos, que a Bíblia não fala só da porta, ela fala do caminho. O caminho, irmãos, não é somente abrir. O caminho se fala de percurso, fala de percorrer, fala de trilhar. A Bíblia nos fala que devemos ser justificados pela fé, mas também nos fala sobre a santificação. A porta é a justificação. O caminho é a santificação. Então nós devemos entrar pela porta, que é o meio de salvação. A palavra diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro nome há salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, certo? E também nos fala sobre o caminho. Então, o caminho é a santificação. É o percurso que nós devemos fazer. É o processo que se chama santificação. E esse processo, irmão, de santificação é um processo estreito, certo? A santificação é um caminho estreito ao qual nós devemos trilhar.
A santificação é o poder de Deus agindo na tua vida, te transformando dia após dia, de glória em glória, para que você se torne a imagem do Senhor. Então nós devemos entrar pela porta por intermédio de Jesus Cristo e trilhar o caminho estreito. Amém? Então nós devemos trilhar o caminho estreito, nós devemos percorrer, devemos permanecer nesse caminho firmes até que nós chegamos no final desse caminho. Amém? Então, o que fazer para entrar pela porta? Nós devemos crer no Evangelho, certo? Nós devemos crer e responder com fé a este Evangelho. Foi o que aqueles homens, aqueles varões fizeram em Atos capítulo 2, versículo 37, quando perguntaram o que deveriam fazer e receberam a resposta de Pedro, arrependimento e batismo. E ali o que eles precisam fazer para andar no caminho? Eles precisam, por intermédio do poder do Espírito Santo, andar conforme a vontade de Deus. Nós somos santificados pelo poder do Espírito Santo. Isto é, o Espírito Santo, irmãos, ele nos habilita a que vivamos uma vida conforme a vontade de Deus. Ele nos dá poder, irmãos, para que nós venhamos tomar decisões obedientes conforme a vontade de Deus. Amém? Então, o que precisamos fazer? Entrar pela porta, por intermédio de Jesus Cristo, pela fé, pelo crer, pelo arrependimento, e permanecer firmes, sendo justificados e sendo santificados, para que possamos ser glorificados. Amém? Amém. Glória a Deus. E fiz uma pergunta aqui, John, quem está gostando aqui do estudo, né? Tem aqui os comentários, né? Auxiliar Aldeone, ele falou, ensino de excelência e muito proveitoso. Com certeza. Flavinho Seixas está dizendo aqui que está sendo uma bênção, né? A Thaís Siqueira, estudo edificante. Graças a Deus, né? Por isso. E o Luciano aqui, ele até comentou, né? Que foi o versículo que você leu, foi Atos capítulo 4, versículo 12. Ficou agora o inverso, viu, Jonathan? Pronto. Voltou. Só não estou te vendo, mas tudo bem. Pronto, agora está tudo certo. E o Odeone também aqui falou, 2 mestres na excelência dos saberes divinos, né? Eita. Eu estou aqui só para aprender. Aqui o homem da lei é o auxiliar Jonathan, em nome do Senhor Jesus. Então, falando sobre a questão de pensamentos, né? Muitas vezes paira pensamentos sobre nós, né? Nós temos esse tipo de pensamentos, até porque ninguém é super crente, né? Todo mundo está sujeito a falhas, a pensamentos, muitas vezes que não condiz com os pensamentos de Deus. E a gente, às vezes, fica perguntando. Muitas pessoas perguntam, realmente eu vou para o céu? Eu sou realmente salvo, né? Então, diante dessas dúvidas que eu estou expondo nessa noite, quero lhe perguntar se existe alguma forma de nós aqui superarmos esses tipos de pensamento, essas dúvidas que muitas vezes nos incomodam. Será que eu realmente estou vivendo uma vida para Deus? Eu sou salvo, né? Amém? Então, essa é a minha pergunta. Se tem alguma forma de nós superarmos esse tipo de pensamento quando ele pairar na nossa mente. Bom, precisamos entender, então, que nós, quando recebemos a mensagem do Evangelho e nós cremos, né, com a verdadeira fé das Escrituras e agimos conforme essa fé e adentramos, né, nesse Evangelho, começamos a crer, começamos a viver na presença de Deus, nós estamos andando no caminho de salvação e precisamos permanecer nele, certo? Às vezes nos geram dúvidas, irmãos, pelo fato, muitas vezes, de nós não conseguirmos permanecer, certo? Nós não conseguirmos nos firmar, nós não conseguirmos nos fortalecer. E nesse momento nós precisamos buscar poder do alto para que sejamos transformados, para que sejamos mudados e para que possamos perceber em nossas vidas. E não é o meu irmão que está do meu lado que vai dizer que se eu estou andando no Espírito ou não, né?
apesar de minhas obras elas vão evidenciar, mas você deve olhar para dentro de você e ver se você está andando conforme a vontade de Deus, certo? Se você está vendo a transformação de Deus em sua vida. Uma coisa, irmãos, que gera em nós a convicção, a segurança de que estamos andando no caminho de salvação, é que o Espírito Santo ele está nos transformando, ele está nos regenerando. É a certeza, é o descanso que nós temos de perceber que a cada dia nós estamos rejeitando a vontade da carne, rejeitando o poder do pecado, rejeitando a vontade do mundo e nos aproximando da vontade de Deus, certo? Só que muitas vezes, irmãos, nós falhamos, certo? A palavra do Senhor diz que é possível e acontece de nós cometermos pecados. A palavra do Senhor, obviamente, ela não dá permissão para que venhamos a pecar, mas ela diz que sim, nós podemos cair no pecado, mas isso não é uma condição a qual nós devemos permanecer. Amém? O cristão que está andando no caminho da salvação, o cristão, irmãos, que está trilhando o caminho do Senhor, o cristão que está andando conforme o Espírito, ele não vai andar no caminho de pecados. Ele não vai estar praticando pecados, certo? O pecado, ele não é uma conduta, não faz parte do dia a dia do cristão, certo? O cristão, irmãos, ele deve se afastar disso. O cristão ele deve buscar o poder do Espírito Santo para ser transformado, para que não viva constantemente no pecado. O pecado, irmãos, ele deve ser um acidente no nosso percurso e não uma prática habitual. Um acidente, entendeu? Algo que ocorre, o qual nós devemos chegar na presença de Deus, pedir a sua misericórdia, pedir para que Deus venha nos purificar desse pecado e que nós voltemos a viver nossa vida em santidade. Isso nos dá certeza de salvação. Isso nos dá certeza que nós estamos andando no caminho correto. Nós vivermos uma vida em santidade e no momento em que nós falharmos, nós chegarmos, como o salmista Davi, ele chegou na presença do Senhor, chorando com lágrimas, para que o Senhor venha transformar. O que preocupa muitas vezes é que as pessoas choram, os cristãos choram e sofrem por muitas coisas, mas muitas vezes não choram e sofrem pelos seus pecados. Talvez seja necessário, irmãos, o cristão olhar para dentro da sua vida e chorar um pouco mais pelos seus pecados. Sofrer um pouco mais pelos seus pecados. Resistir, lutar para vencer o poder do pecado. O que nos deve levar, irmãos, mais na presença do Senhor para orar, irmãos, é a necessidade que nós temos de abandonar a vida de pecados, abandonar a prática de pecados e andarmos em santidade. Eu creio que o cristão verdadeiro, irmãos, o cristão que anda conforme a vontade de Deus, além das coisas que pede, além das coisas que necessita, além das orações pelos irmãos, às vezes além das orações pela sua vida cotidiana, social, econômica, a coisa mais importante que nós devemos pedir em nossas orações é que o Espírito Santo nos encha, para que o Espírito Santo ele penetre em nossos corações e ele aplique e ele escreva a palavra de Deus dentro dos nossos corações, de forma, irmãos, que o poder do pecado ele se torne fraco, de forma, irmãos, que o poder do pecado ele seja tirado das nossas vidas e o Espírito Santo ele reine. E o Espírito Santo, irmãos, ele promova na minha vida um desejo de fazer a vontade de Deus, um desejo de amar a sua lei, um desejo de amar a sua vontade. Amém? E quando nós começamos a viver uma vida conforme a palavra do Senhor, conforme o poder do Espírito Santo, começamos a buscar o poder do Espírito Santo, o Senhor ele começa a transformar a nossa vida e nós começamos a sentir que aquele pecado que tanto me afligia, que aquele pecado que tanto tentava me derrubar, aquele pecado que tanto eu amava, eu gostava, eu desejava, eu já não desejo mais. Eu já não quero mais. Amém? Talvez exista uma lei no Brasil, ou talvez em algum país do mundo, que diga que nós devemos amar os nossos filhos, né? Que um pai deve amar o seu filho. Mas você acha que um pai, ele olha para essa lei? Não. O pai não precisa de uma lei para dizer que ele deve amar o seu filho. Ele o ama
simplesmente porque já está dentro do seu coração. E é isso que o Espírito Santo ele quer fazer na nossa vida. Ele quer colocar a lei de Deus dentro do nosso coração. De forma, irmãos, que nós não façamos pela obrigação. Nós o poder do Espírito Santo ele precisa agir dentro de nós, irmãos, de forma, irmãos, que nós não sejamos obrigados a fazer a vontade de Deus. Mas que a vontade de Deus ela se torne, irmãos, alimento para nossas vidas. De forma, irmãos, que a vontade de Deus ela seja o desejo do nosso coração. Amém? E quando nós começamos, irmãos, a elevar a nossa mente para essas coisas, nós podemos ter a segurança da salvação. Muitas vezes, irmãos, a salvação, nós desconfiamos da nossa salvação porque praticamos um pecado ou outro. Irmãos, firme-se na palavra. Busque o poder do Espírito Santo e diga, Senhor, eu falhei, mas eu peço que teu Espírito Santo me venha renovar, me venha justificar, me venha purificar para que eu continue andando no caminho do Senhor. Não é uma falha, irmãos, que vai me derrubar. Mas quando a palavra do Senhor diz que nós devemos apanhar as raposas e as raposinhas. A pequena pedra, irmãos, nós não tropeçamos em montes, mas nós tropeçamos em pequenas pedras. Então, irmãos, no momento em que vier a pequena pedra e você tropeçar, você tome cuidado, você se alerte, para que você não venha cair. Amém? Firme-se na palavra do Senhor. Peça ao Senhor, a cada momento em que você falhar, que o Senhor venha te purificar e que você possa sentir o poder do Espírito Santo vivendo na sua vida. Outra coisa, irmãos, também é a dúvida que o inimigo ele lança dentro da mente do cristão para tentar desencorajar o cristão, para tentar enfraquecer a mente do cristão e tentar falhar, para que o cristão ele venha a se desanimar e o cristão ele venha talvez até enfraquecer na fé, pensando que Deus ele não purifica, que Deus não salva, que Deus não pode transformar. Isso é mentira do nosso inimigo. O Senhor, sim, se você falhou, o Senhor ele pode te transformar. Se você não está andando conforme o poder do Espírito Santo, o Senhor ele pode mudar a tua vida, o Senhor ele pode transformar hoje mesmo, o Senhor ele pode te renovar. Dobre o seu joelho e peça para que o Senhor ele venha transformar a sua vida, para que o Espírito Santo ele venha agir um poder dentro da sua vida, porque o Espírito Santo de Deus é poder de Deus para santificar o homem e para fazer o homem abandonar a vida de pecados. Amém? Nós devemos, como diz Efésios capítulo 6, utilizar o capacete da salvação, para que ele venha nos proteger a nossa mente dos dardos do inimigo, tentando dizer que não podemos ser salvos, dizendo que nós estamos perdendo a nossa salvação, dizendo que não podemos, por intermédio da oração, por intermédio do arrependimento, voltar as nossas vidas para a presença do Senhor. Você quer ter certeza? Você quer estar seguro da fé que você professa? Busque o poder do Espírito Santo e busque até você sentir que o Espírito Santo está moldando a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, diante aí da sua resposta, eu queria fazer um comentário, né? Nós sabemos que muitas vezes o cristão, ele cai em pecado, né? Como eu falei, não existe um super cristão, né? Um super crente. Mas, quero dizer para você que nos ouve, nos assiste nessa noite, que o pecado, ele não é mais poderoso do que a graça de Deus, né? E são os mesmos pecados pelos quais Jesus ele sofreu o castigo. Então, se nenhum pecado que a pessoa ela venha cometer antes da sua conversão é grande demais para ser perdoado por meio da morte expiadora de Cristo, sem dúvida nenhuma, nenhum pecado que ele cometa após agora, Jesus está vivo, não é? Não será também imperdoável. Deus, ele perdoa as nossas falhas, ele perdoa os nossos pecados. Então, você que está com esse pensamento nessa noite, achando que Deus não pode te perdoar, que o que você cometeu é imperdoável. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele ainda perdoa pecados, né? E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10, nos prova isso, que diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais,
tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Né? Então, se nós tivemos o perdão dos pecados quando Jesus morreu na cruz, muito mais agora, Jesus ele estando vivo, não é? Estando conosco, né? Ele prometeu estar conosco todos os dias, a promessa do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O irmão Luciano aqui, que disse que está com saudade do Jonathan, ele comentou: onde mudou o pecado, superamudou a graça de Deus, né? E tem um hino do Voz da Verdade que fala, né? Não há pecado que ele não perdoe, pois o seu sangue, ele cobre tudo, né? Então, que nessa noite nós possamos nos apoderar do sangue de Jesus em nossas vidas e crer que Deus ele está restaurando a nossa sorte, que Deus está mudando a nossa vida e que eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo, a partir de hoje, não serão mais a mesma, a partir desse estudo, porque Deus está transformando, já transformou através da sua palavra. Amém? Amém. Então, maravilhoso poder falar da palavra do Senhor Jesus. Nós já estamos chegando aqui ao fim, né, da nossa live, e você que entrou agora por último, né, se conectou agora há pouco, não fique triste, porque a gente vai disponibilizar aqui essa live toda no nosso canal da igreja, no YouTube. Vou até deixar aqui para os irmãos possam seguir o nosso canal no YouTube. PubCE vai estar lá a nossa live para você assistir e se edificar cada vez mais com a palavra do Senhor. Não é só procurar lá no pesquisar do YouTube, Pub Ceará. E desde já eu faço o convite, você que está conectado conosco amanhã, já deixar aí na sua agenda, às 20 horas, vamos ter um culto ao vivo, direto da nossa sede. Se conecte através aqui do Instagram, do YouTube, e vai ser uma grande bênção. Amanhã vai ser um culto de oração, de busca incessante pelo Senhor. Então eu quero agradecer aí, desde já, nosso auxiliar Jonathan, que aceitou o nosso convite. Quero dizer para ele que esse estudo foi muito maravilhoso. Muitas pessoas gostaram, né, desse estudo. E Deus possa lhe abençoar cada vez mais. Você, a irmã Micaela, né, sua esposa, a todos aí da Maraponga, um abraço, né, aí Pub de Maraponga, em nome do Senhor Jesus. Então, eu queria findar com essa live, você fazendo uma oração aí para as nossas vidas, em nome do Senhor. Amém? Amém. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a oportunidade que o irmão me deu aí e agradecer cada um que está conectado aí com a gente aí, que Deus tenha abençoado a sua vida. Agradeço pelo comentário de cada um, agradeço pela participação de cada um, pela visualização de cada um. Que Deus venha abençoar a sua vida e que nós venhamos juntos, irmãos, como um corpo de Cristo, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer, irmãos, na fé. Crescer, irmãos, no amor. Que nós venhamos a compreender a cada dia a importância de nós compreendermos a palavra de Deus como ela é. E, irmão, leve a mensagem do Evangelho da forma que ela é. Amém? Mostre para as pessoas que o Evangelho, irmãos, ele não é somente um caminho. Mostre para as pessoas, irmãos, que Jesus não é somente alguém legal que vai andar no caminho, no teu caminho. Não. Jesus, ele vem para mudar o teu caminho. Jesus, ele não vem para te acompanhar. Ele vem para mudar o teu caminho e fazer para você um caminho novo. Amém? Assim que o pecador precisa ouvir a mensagem. Assim que aquele que está sem Cristo precisa ouvir a mensagem. De que Deus, ele vem para mudar. Deus, ele vem para transformar. De que o homem está numa condição de perdido. De que o homem está numa situação ruim. Que o homem está numa situação de perigo. E por isso que necessita a mensagem de salvação. Só precisa de salvação aquele que está perdido. E nós pregamos a mensagem de salvação porque as pessoas estão perdidas e necessitam dessa mensagem. Nós precisamos ter seriedade quando nós pregamos essa mensagem e trazer a seriedade do Evangelho, que é salvar vidas perdidas. Amém? Nesse momento nós vamos orar, então, em nome de Jesus. Agradeço a todos. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano, eterno Deus, da glória,
Nós te damos graças, Senhor, nesse momento, Senhor, por tu ter nos dado o privilégio, a oportunidade, Senhor, de participarmos dessa live, de estarmos junto com o irmão Antônio e com os demais irmãos conectados conosco, irmão, Senhor, ao qual, Senhor, nos permitiste aprender da tua palavra, refletir, pensar a respeito da palavra que tu tens deixado para nós, a respeito do evangelho que tu tens nos ensinado e tu tens, Senhor, por intermédio da cruz de Cristo, providenciado para nós uma maravilhosa salvação. A tua palavra, Senhor, diz que não devemos desprezar a tão grande salvação. E hoje, Senhor, queremos valorizar a tua salvação para nossas vidas. Senhor, abençoa a vida de cada um, que venhamos a crescer na graça e na fé. E para que nós venhamos a permanecer nessa fé para que sejamos salvos. Eu te agradeço, Senhor, por essa live. Eu te agradeço por esse momento, esses minutos juntos, Senhor, e que Deus venha abençoar a vida de cada um, em o nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe o auxiliar Jonathan, né? Em nome do Senhor Jesus. Quer dizer que foi muito proveitoso esse estudo. Me alimentei muito da palavra de Deus, enriqueceu. Acredito que a todos que assistiram, né? Então, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, né, no YouTube, IPUB Ceará. A partir de amanhã já vai estar disponível lá essa live, certo? Para você assistir ela desde o começo, você que chegou agora aqui na nossa live, vai ser uma bênção. E já aproveita também para poder seguir também aí o canal no YouTube e poder ficar por dentro dos cultos ao vivo que está sendo realizado. Amém? Amém. Então, Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, a senhora Jonathan. Eu quero dizer a vocês que seguem aqui o IPUB Ceará, a gente vai estar durante a semana colocando perguntas, qual tema nós devemos trazer, né, para o próximo bate-papo de segunda-feira. Então, nós contamos aí com a participação de todos e agradecemos a todos que ficaram aí conosco até o fim, né? Foram fiéis aí, em nome do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe, boa noite a todos e a paz do Senhor. Abençoe. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Não há